Nessa aula, nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo as relações de Girardi ou a relação de Girardi. Nós já em aulas anteriores fizemos essa demonstração, né? São relações que envolvem as raízes de uma equação e os seus coeficientes numéricos, né? Os coeficientes numéricos da equação, e a gente aqui vai fazer alguns exercícios para que vocês possam ter assim, conhecimento da aplicação, né, dessa relação de Girardi. Nós vamos aqui tirar aqui uns exercícios do livro, certo? Então nós vamos fazer esse exercício que nós vamos colocar aqui nesse momento. Então olha só, resolver a equação, resolver a equação 10x ao cubo menos 47x ao quadrado, 47x ao quadrado, menos 16x, mais 5 igual a 0, vírgula, sabendo que esta equação tem duas raízes inversas, né? Que também usa aqui o termo recíprocas, colocando aqui que pode ser uma da outra. Isso aqui a gente colocou, né? Embora não tenha aqui no exercício do livro, a gente coloca, né? Porque ele pode ser duas raízes recíprocas, são raízes inversas. Bom, o que a gente precisa aqui ter ideia é o seguinte: existem três raízes, né? Existe uma raiz R1, uma raiz R2 e uma raiz R3, por conta que aquilo ali é uma equação do terceiro grau. E ele diz assim, tem duas raízes inversas. Eu posso dizer, vamos botar só R2 e R3. O R2, né, é 1 sobre o R3. Né? Tem duas raízes inversas, né? O R2 é igual a 1 sobre R3, quer dizer, há uma inversão, né, dessas raízes. Por exemplo, se uma raiz é 3, a outra, o R2 é o inverso da R3, certo? Então, esses dados, isso aqui é conhecido no sentido conceitual, né? E o que é dado aqui é apenas isso, duas raízes são inversas. Bom, daqui nós vamos tirar o quê? Que o R2 que multiplica por R3 é igual a 1, né? No sentido que o R2 vezes R3 é 1. A gente pode tirar dessa igualdade, dessa equação, e dizer isso aqui, R2 R3 é igual a 1. Bom, nós precisamos resolver a equação, certo? Mas, para que a gente resolva uma equação no terceiro grau, é interessante, né, se a gente conseguir, isso é uma coisa que passa pela nossa cabeça, se a gente conseguir determinar uma raiz, né, no caso da terceiro grau, se a gente conseguir determinar uma raiz, a gente consegue determinar as outras duas, né, fazendo um procedimento para que a gente, lá na frente, a gente consiga resolver a equação do segundo grau. Então, é uma linha de conduta que a gente tem para resolver a equação do terceiro grau. Então, é necessário ter o conhecimento de uma raiz. Conhecendo uma raiz, a gente vai conhecer as outras duas. Então, ele não deu essa raiz, ele só disse que há uma relação, né, aqui inversa entre raízes. Mas aí vamos aproveitar a relação de Girardi e dizer o seguinte, olha, o produto
das três raízes, né, R1, R2, R3, é igual a algum valor. Lembram quando eu disse assim, a soma das raízes, R1 mais R2 mais R3, né? Eu vou até fazer essa relação aqui, né, para que vocês tenham ideia. A soma de R1 mais R2 mais R3 é igual a sempre o denominador é 10. Né? Isso aqui, 10 no sentido que é o coeficiente numérico do termo do monômio de maior grau. Então, 10. O R1, R2 mais o R1, R3 mais o R2, R3, que é a adição desses produtos de 2 a 2 da raiz, aqui aparece o 10. E, finalmente, o R1, o R2, o R3, aqui aparece o 10. Então, sempre 10. Aí eu vou, a soma é o seguinte, com o sinal menos. Então, é menos, eu vou escrever bem claro aqui, o menos, que é o menos da relação de Girard, com esse número aqui, que é o seguinte. Então, vai ficar menos 47. O R1, R2, R1, R3, R2, R3, se aqui é menos, aqui é mais. Aqui vai ser mais. O termo seguinte, que é menos 16. E o R1, R2, R3, tá? Olha, menos, mais, aqui passa a ser menos. Sempre mudando, menos, mais, menos. Que é o seguinte, que é 5. Então, menos 5 décimos. Então, o que a gente concluiu é que o produto das três raízes é menos 5 décimos, que dá menos no meio, né? Simplificando. 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10. Bom, o que você observa aqui? Que ele disse que o R2 que multiplica o R3 é 1. Então, esse aqui é 1. Está dado aqui. Então, eu vou ter R1 que multiplica 1 dá menos 5 décimos, né, que nós já vimos que dá meio. Então, o nosso R1, né, que nós temos ali, é menos meio. Então, nós já encontramos uma raiz. Então, nós temos três raízes. Então, nós encontramos uma. Usando o quê? Usando a relação de Girard. Bom, agora eu preciso calcular as outras duas. Então, eu vou usar agora um procedimento, né, que é um método para você, né, resolver a equação de terceiro grau conhecendo uma, você usa esse procedimento. Então, veja só, 10x ao cubo menos 47x ao quadrado menos 16x mais 5 vai ser x menos essa raiz, não é isso? Porque a raiz é menos meio, então vai ficar x menos menos, então passa a ser x mais meio. Então sempre aqui, ó, eu tenho uma raiz. Então eu escrevo x menos a raiz. Então x menos com menos mais, então x mais meio. Então se eu tenho esse polinômio e uma raiz é menos meio, eu posso fatorar esse polinômio, né, com esse binômio vezes um outro polinômio que é q de x. Sendo que exatamente esse q de x, que é um polinômio que eu desconheço, aqui vão aparecer as outras duas raízes. As outras duas raízes. Por quê? Porque eu posso escrever um polinômio numa forma fatorada, onde nessa forma fatorada o 10 vai aparecer. Na realidade, a forma fatorada, o 10 tem que aparecer aqui. Só que esse 10, tá, eu não vou colocar aqui, ele surge do q de x. Ele vai surgir lá do q de x. Depois que tiver o q de x, né, a gente introduz esse 10. Mas
nesse momento, eu não preciso, porque eu desconheço o Q de x, então eu não tenho a nenhuma obrigatoriedade de botar o 10 aqui. Né? Mas eu tenho uma certeza que se o menos meio igual a zero, o primeiro membro, o menos meio igual a zero aqui, porque menos meio mais meio dá zero. Então isso é um procedimento de forma fatorada de escrever um polinômio. Então, na realidade, esse meu Q de x, né, e o resto é zero, existe aqui mais alguma coisa? Não. Porque na hora que eu boto menos meio, isso aqui dá zero. Então significa que se eu dividir esse cara por esse, né, o meu quociente é esse e o resto é zero. É no sentido que eu estou dividindo, por exemplo, 10x ao cubo menos 47x ao quadrado menos 16x mais 5, dividido por x mais meio, eu vou encontrar esse Q de x. Então isso aqui é divisível por x mais meio. Por que ele é divisível por x mais meio? Porque quando eu boto o menos meio aqui dá zero. Então o resto é zero. Se eu for dividir isso por x mais meio, ao colocar, esse é o teorema do resto, ao colocar menos meio aqui dá zero. Então esse zero significa que o resto é zero. Então vai dar só um Q de x que eu desconheço. Então o que a gente vai fazer agora é dividir isso aqui. A gente pode usar aqui o método de Briot-Ruffini, onde a gente vai fazer essa divisão. Então aqui vai aparecer o menos meio, né? Que x mais meio igual a zero, x igual a menos meio. E aqui os coeficientes numéricos do polinômio. Então eu vou botar 10, vou colocar menos 47, que é x ao cubo, x ao quadrado. Aqui menos 16. E aqui o termo independente, certo? Então a gente já falou sobre o algoritmo de Briot-Ruffini. Bom, a gente desce esse 10 e multiplica 10, que multiplica menos meio, quer dizer, 10 vezes 1, 10 sobre 2 dá menos 5. Menos 5 com menos 47. Então, menos 5 com menos 47, 5 e 7, 12, menos 52. Então, a gente multiplicou o 10 por menos meio, menos 10 sobre 2, menos 5, menos 47 com menos 5, né, 47 com 5, 52, só que estou fazendo uma adição de dois números negativos. Agora, o menos 52 multiplicado por menos meio. Menos com menos dá mais, né? 52 dividido por 2, 2 vezes 2, 4 e 1, 5, dá 26. Olha, 2 vezes 26 dá 52. Então, multiplicando esse por esse, deu 26. Né? 26 menos 16. Quanto é 26 menos 16? 6 tira 6, 2 tira 1. Então, deu 10. Né? Agora, veja, 10 vezes menos meio dá menos 5. Menos 5 somado com 5 dá 0. Então, veja que quando a gente dividiu 10x ao cubo, menos 47x ao quadrado, menos 16x mais 5 por x mais meio, a gente encontrou o resto zero. Foi o que a gente falou, sempre vai dar resto zero. Sempre que eu pegar um polinômio, né, eu tiver uma raiz, abrir esse polinômio em dois fatores. Um é o binômio que tem a raiz, e o outro é o Q de x. Se eu pegar esse carinha aqui e dividir por esse, vai dar um quociente que a gente vai encontrar, né, que tira daqui, ó, e o resto é zero, sempre. Bom, e quem é o meu Q de x? O nosso Q de x vai ser a equação que é do segundo grau. Sempre que eu tiver um polinômio do terceiro dividido por um polinômio ou um binômio aqui, né, polinômio ou binômio do primeiro, 3 menos 1 cai para o segundo grau. Então eu vou ter 10x ao quadrado menos 52x mais 10. Esse Q de x entra aqui, ó. Eu poderia ter
Só para curiosidade, eu poderia ter aqui assim, ó, x mais meio, que multiplica esse carinha aqui, que é 10x ao quadrado menos 52x mais 10, que é o nosso Q de x. Veja o que é interessante. Às vezes a gente está trabalhando, a gente fala as coisas evidentes. Só depois é que você vai perceber no desenvolvimento. Veja que agora eu quero fatorar esse carinha aqui, ó. Né? Se eu quero fatorar 10x ao quadrado menos 52x mais 10, foi aquilo que eu disse. Eu não vou, eu tenho certeza que esse 10 vai aparecer aqui. Mas eu não vou colocar aqui, porque ele surge daqui, ó. Porque ele está escondido dentro do Q de x. Veja que aqui, olha o 10 aparecendo. Então, quando eu fatoro o 10x ao quadrado menos 52x mais 10, aqui sim eu vou ter o 10, x menos o R1, x menos o R2. Né? Ou, como se eu quiser, já chamei esse cara aqui de R1, eu vou botar aqui o R2 e o R3, no sentido que o R1 já está aqui. Então esses dois, esse 10 ele vem para cá, na hora que eu troco aqui, ó, o 10 vem para cá, e esses dois fatores eles entram aqui. Então eu vou ter x mais meio, x menos R2, x menos R3 e o 10 entrando aqui. A nossa questão é saber quem são esses dois fatores, que são raízes dessa equação. Então, poxa, o que a gente vai fazer? Vai dividir, ou melhor, vai resolver essa equação. Certo? Então eu vou pegar 10x ao quadrado menos 52x mais 10 igual a zero. Para eu resolver a equação, eu posso dividir tudo por 2. Né? Eu vou ter, só uma questão de facilidade, menos, aqui dá 26x mais 5 igual a zero. Porque 2 vezes 5, 2 vezes 26, 52, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10, 2 vezes menos 26, menos 52. Então vamos agora usar essa fórmula. X igual a menos, com menos, dá 26, mais ou menos b ao quadrado, né, que é 26 vezes 26, 6 vezes 6, 36, 2 vezes 6, 12, 3, 15, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 6, 5, 6, 7, 676. 676 menos 4AC menos 4 vezes 5, 20, né? 4 vezes 5, 20, 20 vezes 5, 100. Então, menos 26 ao quadrado dá 676, 6 vezes 6, 36, 2 vezes 6, 12, 3, 15, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 4, 1, 5, 6, 7, 6. Menos 100, que dá, e aqui sobre 10, né? Que é o 2A. Lembra, menos B, mais ou menos B2 menos 4AC sobre 2A, 2 vezes 5. 676 menos 100 dá 576. Né? Então a gente vai ter que achar a raiz quadrada de 576. Né? 25 vezes 25 dá 625, né? 25 vezes 25, né? Vamos ver aqui. Né? Nós vamos fazer o seguinte, gente, vamos fatorar esse 576. 2 vezes 2, 4, 1, 5, dá 17, 2 vezes 8, 16, 1, 17, 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16, 2 vezes 8, 16, 1, 17, dividido por 2, dá 1, 4, 4, 144. Dividido por 2, 72. Dividido por 2, 2 vezes 3, 6, 36. Dividido por 2, 18. Dividido por 2, 9, dividido por 3, 3, dividido por 3, 1. Então ele deu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 3 ao quadrado.
E a raiz, né, passa esse fator para fora, dá 2 ao cubo, 6 dividido por 2 dá 3, vezes 3. Passo 2 dividido por 2 dá 1, dá 3. Então eu tenho 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3 dá 24. Então essa raiz aqui deu 24. Né? Então eu vou ter x igual 26 mais ou menos 24 sobre 10. Bom, 26 menos 24, né, vai dar 2. Né? 2 sobre 10, que deu 1/5. Certo? 6 tira 4, 2. 2 décimos dá 1/5. E a outra raiz, isso aqui é uma raiz, e a outra é a soma delas. 6 e 4, 10, daria 50 sobre 10. Quer dizer, 6 com 4, 10, 3, 4, 5, 50 sobre 10, e simplificando dá 5. Então nós encontramos as duas raízes dessa equação de segundo grau. Então o que que ocorre? Uma dessas raízes, vou até tirar aqui, ó, vai ser 1/5. Então x menos 1/5. E a outra raiz vai ser quanto? Vai ser 5. Então, voltando aqui à questão, né, quando a gente coloca aqui, ó, no lugar desse polinômio, se eu pegar aqui e substituir no lugar do q de x que a gente tem, né, o que que vai acontecer? Olha, aqui, x mais meio já está lá. E esse carinha aqui, ó, né, era 10 que multiplica, que a gente já escreveu, ó, x menos 1/5, x menos 5. Então, se esse 10 agora que está aqui, que isso aqui é um produto, ele pode vir para frente. Então, é igual a 10, né? Vamos tirar ele daqui e colocar ele aqui na frente. Então, aquilo que a gente disse, que esse polinômio aqui, ó, certo? Ele pode ser fatorado dessa forma. O 10 aparece como coeficiente numérico, é sempre esse 10 que é o coeficiente do termo, 10 não, o coeficiente do termo de maior grau, mas aqui no nosso caso é o 10, particularmente. E depois os 3 fatores que envolvem a raiz. X mais meio, né, que era menos meio, a gente encontrou pela relação de Girardi, e as outras duas a gente encontrou na resolução dessa Q de x, né, que fatorado apareceu x menos 1/5, x menos 5. Então, o nosso problema, quando eles resolveram essa equação, né, a gente resolveu. A gente encontrou que raízes? Menos meio, 1/5 e 5. Então, a solução, vamos dizer assim, a solução é você ter menos 1/2, né, vamos botar assim, menos 1/2, 1/5, que seria a outra solução, e 5. Essas são as raízes do terceiro grau. É interessante agora, só para uma questão da gente brincar um pouquinho, tá? A gente já falou sobre isso, mas vamos só voltar aqui a uma questão de uma aula que a gente já deu anteriormente. Veja que esse 5 é uma solução inteira. E essa solução aqui inteira, ela divide sempre o termo independente da equação. Veja que 5, né, divide 5, uma verdade. Agora, veja que as duas outras raízes, elas são fracionárias. E o numerador e o denominador são primos entre si, 1 e 2, 1 e 5. Ela está na forma irredutível. O numerador divide o termo independente, veja, 1 divide 5, se eu pegar 5 dividido por 1 dá 5. E o denominador divide o coeficiente numérico do maior grau, então 2 divide 10, no sentido que 10 é divisível por 2. Aqui é a mesma coisa, ó, 1 divide 5 e o 5 divide 10.
Então, essa aqui é chamado teorema das raízes racionais, né, e raízes inteiras, né, porque aqui, na realidade, se você olhar assim, 5 sobre 1, o 5 divide o termo dependente, e o 1, como aqui é 1, sempre vai dividir esse coeficiente numérico. Bom, essa é a solução do nosso problema, e assim a gente fez uma aplicação da relação de Girardi. Gente, obrigado.